que diz assim: essa é a história das origens dos céus e da terra no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Aqui começa, né? Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. A gente começa a questionar e refletir aqui sobre a literalidade das coisas. A gente não consegue formar um ser humano do pó, soprar nas narinas, fôlego de vida. Mas eu sei também que às vezes quando a gente vai explicar para uma criança alguma coisa, a gente usa uma metáfora, às vezes ela não está pronta para entender. Então, como que a gente deve interpretar essa passagem específica aqui? Deus criou realmente de um pó? Ou a gente talvez não seria capaz de compreender, então Deus colocou de uma forma lúdica para que fizesse sentido para a nossa capacidade? Bom, devemos levar em consideração 3 coisas ao ter esse texto. Alguns de mente mais científica vão falar: isso aqui é ridículo. A gente já sabe que o ser humano veio do Pithecanthropus erectus, do Homo sapiens, o Homo ergaster, o último é o Homo sapiens, e fomos evoluindo, e depois veio a Eva mitocondrial. Então isso aqui é balela. Uma pessoa acadêmica não pode acreditar nisso. Eu não compro essa ideia. A segunda maneira é ficar assim, achando que Deus foi ditando para Moisés palavra por palavra, e Moisés foi escrevendo e tudo mais, e literalizando até algumas coisas aqui que às vezes não... Gênesis foi escrito por Moisés. A terceira via, que é a que eu mais aprecio, é aquela assim: Moisés está descrevendo uma história real, que isso realmente aconteceu, mas com uma linguagem humana. Uma linguagem humana que ele aprendeu do deserto. E a linguagem humana, ela não é o suficiente para descrever mistérios celestiais. Então ele está usando o máximo que ele pode da sua capacidade de vocabulário para descrever uma realidade que está muito além da sua compreensão. Porém, essa terceira opção aqui não me permite colocar tudo agora na conta da alegoria. O ser humano de fato foi feito do pó da terra. E mesmo na ciência nós sabemos que, eu não vou arriscar a percentagem correta aqui porque eu posso errar, mas um percentual acima de 2 dígitos indica que o nosso corpo é feito de materiais que estão na Terra. Isso é fato, tá certo? Quando vocês na Terra, vocês na Terra planeta, não necessariamente a Terra. Na Terra mesmo, a Terra mesmo. A maior parte do corpo humano é feito zinco, chumbo, uma série de elementos aqui. Isso um biólogo explicaria melhor do que eu. Mas assim, são elementos que encontram na Terra, Terra mesmo. Na Terra mesmo, pó ali. Então nós somos realmente pó. Nós somos também pó. Tanto é que o corpo humano ele vai se desfazendo. Com o tempo ele vai virando realmente pó e adubo. E o que é o adubo? Senão justamente material orgânico que vai virando terra. Depois a minhoquinha vai lá, come aquela coisa toda. Então o nosso corpo é constituído realmente de elementos da Terra, não planeta. Estou falando da Terra ali. O soprar nas narinas o fôlego de vida, quando Deus sopra, é o elemento vital que Deus coloca em nós. E a junção do elemento vital, o sopro de Deus, com o pó da terra, resulta em alma vivente. Então, se formos olhar assim com bastante clareza o texto do Gênesis, como diz, por exemplo, Hans Wolff, que é um teólogo luterano que publicou o livro sobre antropologia do Antigo Testamento, Oscar Cullmann, que também era luterano, Clark Pinnock, que, se não me engano, presbiteriano, e outros mais que eu poderia citar, Pozo, da Igreja Católica, Antônio Pozo. A leitura do Gênesis mostra que a matemática é assim: pó da terra mais fôlego de vida é igual a alma vivente. Em outras palavras, a alma não é uma entidade etérea que sobrevive à parte do corpo. A alma é a junção do corpo com o fôlego de vida. Então toda essa noção que nós temos hoje no Ocidente de alma penada, espírito, olha, ele viu a alma do fulano ali, na verdade é uma noção que nós herdamos de Platão, que viveu no 4º século a.C., e não era da Bíblia. Platão era filósofo grego, discípulo de Sócrates. Platão que cria toda essa ideia de uma psique, em grego, de uma alma, que ela fica
aí eterna ou fantasminha lá do Pato Donald, como a gente vê nos desenhos. Biblicamente seria isso. Imagina uma lâmpada. Aqui no estúdio eu tenho lâmpadas acesas e lâmpadas apagadas. A lâmpada apagada é o pó da terra, para ilustrar. A eletricidade é o fôlego de vida. A luz que ela produz é a alma vivente. Então, se eu tirar a eletricidade, eu não tenho luz. Se eu tirar a lâmpada, também não tenho a luz. É a junção da eletricidade com a lâmpada que gera a luz. É a junção do corpo com o fôlego de vida que gera a alma. Então, em termos bíblicos, eu estou vendo só nessa mesa aqui 3 almas. E quando eu estou vendo uma pessoa num caixão, não estou vendo alma, estou vendo um corpo. Aqui eu não estou vendo 3 corpos, eu estou vendo 3 almas. Que é uma linguagem que até usa no Novo Testamento.